Boa noite, meus irmãos. Hoje é quarta-feira, já quase finalizando. E, enfim, estamos aqui. Vamos deixar o nosso registro aqui, né? Da quarta-feira. Hoje, então, nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão daquilo que a gente conhece, né? Por amor, por luz, por paz, por aí, né? E que isso está associado, então, né? Essas palavras, as palavras que denotam, que trazem esse tipo de informação, elas estão atreladas a essa questão de que o amor sempre vence, a luz sempre vence, né? E que é assim que funciona. Então hoje a gente vai esclarecer um pouquinho essa questão. Bem, a questão do amor. Muitos de nós falamos sobre o amor, né? Obviamente. O amor do Cristo, eu falo aqui no nosso canal. E sim, ele é real, sim, ele existe, e sim, ele se manifesta. Aliás, estamos aqui experienciando, né, através do amor do Cristo, a possibilidade de nos tornarmos seres autênticos. Nós não somos seres autênticos, né? Nós não somos seres autênticos. Nós somos convidados a nos tornar seres autênticos, né? Tudo que nós somos, em realidade, nós somos apenas, né, um agregado de crenças e valores. É só o que nós somos, né? Algumas pessoas poderiam dizer assim, não, nós somos um animal racional, né? Um animal racional não cometeria tantas bobagens como a gente comete, né? Então, basta a gente olhar para os animais, né? De certa forma, eles têm um comportamento, né, entre eles, obviamente, né, considerando suas limitações, considerando a capacidade de expressão dos sentidos, né, devido à sua estrutura biológica, mas eles têm um comportamento mais adequado do que o nosso. Então, nem sequer como um animal a gente pode se comparar, né, porque nós, devido a apenas sermos um amontoado, né, um conjunto, né, de crenças e valores, e estando preso a essa questão da dualidade e nos expressando através da dualidade, nós não conseguimos ter um propósito, nós não conseguimos firmar-nos num propósito. Raros são aqueles que levam a cabo um propósito. Não são tão raros assim. Existem muitas pessoas que logram um propósito. Porém, há um custo muito alto. Porque nessa trajetória de atingir um propósito, quando ela se propõe a isso, às vezes ela para, às vezes ela interrompe, às vezes ela retoma, às vezes ela não... Enfim, até que chegue lá. Por quê? Exatamente pelo fato de nós sermos esse amontoado de informações. Porque tudo que nós somos, psicologicamente, nós somos esse amontoado de informações. Né? Não conseguimos sustentar estarmos, né, caminhando dentro daquilo que a gente chama de fio da navalha, aquilo que foi chamado de fio da navalha, ou seja, o caminho do meio. Porque estamos na direita ou estamos na esquerda o tempo todo, né? Então, o amor, né, a luz sempre vence. Vamos poder compreender um pouquinho mais sobre isso. Porque de fato amamos? Essa aqui é a questão.
Já falamos aqui que nós não amamos. Verdadeiramente nós não amamos. Né? Nós estamos longe dessa questão de verdadeiramente amar. Nós temos expressões, pequenos momentos de expressões daquilo que nós consideramos amor. Né? Então, através dos nossos afetos, através de um tratamento de afeição, né? Quando protegemos, quando ajudamos, quando ensinamos. Então, nós temos aspectos desse amor, mas verdadeiramente não amamos. Né? Não conseguimos ser constantes dentro dessa energia, dentro dessa força do amor. Então, basicamente, o amor que nós expressamos, né, ele é uma crença e não exatamente a energia do amor. A força do amor. Nós não conseguimos amar o tempo todo? Por que nós não conseguimos amar o tempo todo? Estamos refém da dualidade. Na verdade, nós mais odiamos, mais atacamos, mais agredimos, mais falamos mal do que amamos. E sempre quando nós nos propomos a ajudar, muitas das vezes a gente tem uma segunda intenção. Muitas das vezes quando a gente protege, também há ali, algumas considerações a serem feitas. Quando a gente ensina, quando a gente recebe o ensinamento, muitas vezes a gente não sabe exatamente o que está por detrás da intenção daquele que está ensinando. Então, e nem sabemos se aquilo que estamos recebendo como orientação está correto, ainda tem isso. Então, nós somos reféns da dualidade e não conseguimos expressar o verdadeiro amor. Embora que quando nós falamos do caminho espiritual, das questões espirituais, nós sempre utilizamos essa palavra amor, nós sempre falamos essa palavra luz. E que a luz e o amor sempre vence. De fato, sempre vence. Porém, em que circunstância? E de que forma isso de fato acontece? Isso que é importante a gente salientar aqui. Porque uma coisa é nós falarmos dessa vitória do amor sobre as trevas, sobre a dor, sobre a incompreensão, enfim. Falar da luz que sempre vai estar presente, sempre vai estar nos guiando. Outra questão é compreender de um aspecto um pouco mais profundo sobre isso. Eu já falei em outros momentos que as palavras perderam seu poder, porque as pessoas já não compreendem o que é isso. Então, primeiro, que devemos nos purificar para saber em qual parte da dualidade nos encontramos e para saber se verdadeiramente amamos. Porque eu posso querer ajudar o irmão e cometer um delito grave ali. Eu posso querer contribuir para com meus filhos e roubar um outro, assaltar um outro. Então nós devemos investigar de uma forma profunda o que é o amor, o que são as expressões do amor que eu manifesto. E com base no que eu digo que eu amo, que eu protejo, dentro dessas expressões. Quais são, de fato, o meu comportamento que está por trás daquilo, o que me move a ser uma pessoa boa, o que me move a amar, o que me move a ajudar, o que me move a proteger, o que me move a ensinar. Devemos olhar o que está de pano de fundo e possivelmente vamos descobrir ali algumas coisas que não correspondem a essa verdade, a essa transparência,
né, do amar, do ajudar, do ensinar, do proteger, né, nós vamos descobrir outros elementos ali, e que muitas vezes não são idôneos. Então não existe uma questão de que o amor sempre vence. O que existe é um dique para o mal. O mestre Samael nos orienta e nos ensina dessa forma. O que existe é um dique para o mal. O que existe é um limite para o mal. Não é que o amor sempre vence. Porque o amor não tem que ser vencido. O amor não tem que ser vencido. Ele está presente, ele é o que é. O amor presente existe a maldade, o amor presente existe a dor, o amor presente existe a angústia, o amor presente existe as doenças. O amor vai continuar presente. Não é que o amor sempre vence. O que existe é um dique para o mal. O que existe é um limite para o mal. E o que é o mal? Né? É a ausência do amor. Onde o amor não está presente, tudo que sobra é o mal. Mas a gente pode olhar para esse mal de várias formas. A gente pode interpretar isso de várias formas. Né? Então, quando nós fazemos uma análise de fundo e vamos avaliar a questão do amor e descobrimos que tem outros elementos ali, né, que compõem essa expressão daquilo que nós julgamos ser amor, né, através da ajuda, do ensino, da proteção, etc. Né, nós vamos descobrir que tem outros elementos ali. Então esse amor não é verdadeiro. Então o que está presente ali? A maldade. Dentro de uma expressão do amor. E aí? Então verdadeiramente amamos? Não, verdadeiramente não amamos. Nós acreditamos que estamos fazendo boas coisas, cheio de boas intenções, mas de verdade não estamos amando. Agora, falar dessa questão do dique para o mal. Né? Então, se o amor não está presente e tudo que sobra é o mal, né, e existe um limite para a maldade, nós devemos olhar de que forma que isso é representado como um limite para a maldade. Vamos lá. Então, quando nós olhamos o pano de fundo e descobrimos que tem outros elementos, nós vamos descobrir o quê? Que esses elementos compõem aquilo que a gente chama de defeitos na nossa psique. Já falamos várias vezes sobre essa questão aqui, as nossas memórias, as recordações, né, que compõem os nossos aprisionamentos e identificações ao contexto da existência, da rotina da vida, né? E que ficamos repetindo, né? Por quê? Por causa dessas memórias, que devem ser eliminadas. Elas compõem o mal. Então quer dizer que uma memória é uma maldade dentro de mim? Depende do ponto de vista. Sim, ela é uma maldade. Por que ela é uma maldade? Porque ela vai limitar, né, a forma em que eu vou me expressar, ela vai limitar a minha compreensão, ela vai limitar a minha expressão em toda a sua totalidade e liberdade, ela vai limitar as minhas faculdades lativas do ser, né? Ela vai limitar a minha percepção, a minha visão, a minha audição, a minha fala, o verbo, a felicidade, a expressão da minha real consciência através do meu templo coração. Esses quadros mentais são mal. É o mal, é a expressão de mal dentro de nós. Mas tem mais coisas além disso. Por quê? Quando nascemos, o que nos sobra, e a gente tem certeza, é que um dia vai morrer. Né? Dentro de um padrão. Né? Então tudo que a gente sabe é que um dia vai morrer. Então, a partir do momento que nascemos, começamos a morrer.
Agora a questão é a seguinte: nós podemos acelerar o processo de morte, ou podemos reduzir o processo de morte, ou até transcender a própria morte. Mas isso está para um caminho muito mais profundo do que essas abordagens que estamos falando aqui. E é outro tema. Mas, então nós podemos antecipar o processo da morte ou retardar o processo da morte. Os quadros mentais, à medida que eles vão se acumulando dentro de nós, eles começam a reduzir o nosso tempo de vida útil dessa forma. Porque ficamos alimentando os quadros mentais dentro dessa repetição e vamos reduzindo o tempo de vida útil desse corpo. É como que um desgaste natural de um pneu. Ele está em uso, né? Cada vez que você coloca o carro para rodar, o pneu começa a gastar. Então, cada vez que um quadro mental se manifesta, está consumindo energia do nosso centro, dos nossos centros de energia. Né? Está levando a nossa vitalidade embora. Está nos matando. Então, quando a gente olha, por exemplo, né, para a possibilidade de vivermos 108 existências, né, o Sagrado Colar de Buda, as 108 existências, né, e depois vamos passar por um processo de purificação e vamos retornar para um novo processo de 108 existências. Né, o que é esse processo das 108 existências e que vamos adentrar, então, as infradimensões da natureza para que a nossa alma seja purificada? Ali está o dique para a maldade. Aquilo que compõe um quadro mental, ele está para aquilo que a gente conhece, de um determinado ponto de vista, para aquilo que compõe o astral inferior. Está no astral mais inferior. São leis mais densas, mais pesadas. Quando desencarnamos, ficamos presos ao astral inferior, né, por causa desses quadros mentais. Então, se a natureza não coloca um dique, não coloca um limite, né, para barrar essa maldade que fica crescendo dentro de nós, porque nós estamos envolvidos em criações mentais de uma forma constante, né, nós vamos perder a possibilidade de retornar ou de nascer nos mundos superiores existenciais. Né? Nascer em civilizações que residem aí na quinta dimensão superior, por exemplo. Então, é necessário que nós iniciemos o nosso trabalho interno, roguemos a nossa Divina Mãe interna, roguemos ao nosso Pai interno, para que elimine esses quadros mentais de dentro de nós. Para que o limite de 108 existências, né, não é que ele vá ser aumentado ou diminuído, mas para que ele seja interrompido. Quando iniciamos o trabalho interno, o Mestre Samael nos afirma que, à medida que nós rogamos a nossa Divina Mãe interna para eliminar um quadro mental de dentro de nós, a nossa linha do tempo ela para. Então esse processo de caminhar em direção à morte do corpo físico, né, ele é estancado. Por quê? Ali, né, percebe-se então que a nossa alma, a nossa consciência começa a atuar sobre nós mesmos, nos impulsionando a fazer esse trabalho sobre essa estrutura psicobiológica de energia, né, sobre a mente, sobre aquilo que está plasmado dentro da mente, nesse processo de desintegração. E, obviamente, então a consciência vai ter a possibilidade, a nossa alma vai ter a possibilidade de ser ampliada, ser aumentada, ser criada, no caso da nossa alma ser criada. Então, dentro dessa possibilidade, o nosso tempo de vida útil, né, o corpo nosso, o tempo de vida útil do corpo físico, ele é estancado. Então, para que vocês compreendam o que é a expressão do amor, o que é a expressão da maldade. A luz é um fenômeno, assim como as trevas é um fenômeno. Infelizmente foi associado a expressão, a palavra luz e a expressão escuridão, né, para falar das questões da dualidade. Mas a luz e as trevas é apenas um fenômeno.
À medida que vamos despertando a nossa consciência, nós vamos percebendo isso. E vamos nos desvencilhando dessa forma de interpretar a vida ou de interpretar uma expressão da consciência. A luz e as trevas, ou a escuridão, é apenas um fenômeno. Assim como é a energia do amor, ela não é que ela sempre vence, é porque ela sempre está, ela é, né? E não pode ser alterada. Assim também, a luz é um fenômeno que está, assim como a escuridão é um fenômeno que está. Não pode ser alterado, vão estar sempre presentes. Então, devemos iniciar o nosso trabalho interno para que a gente possa fugir da dualidade, sair da dualidade, trilhar o caminho do fio da navalha, trilhar o caminho do meio. E dessa forma a gente possa ter mais consciência do que de fato é amar, o que de fato é trabalhar sobre si mesmo, o que de fato é aquilo que nos limita, que compõe aquilo que a gente chama de maldade.